E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que estão aí? Estão seguindo os cuidados direitinho da quarentena? Então, gente, eu vou me apresentar, sou o professor Diego, sou professor de arte e essa maneira, esse vídeo, essa videoaula, que por sinal nunca fiz uma videoaula na minha vida, é uma maneira pela qual eu peguei essa ideia do professor Cleiton, professor de história. Professor Cleiton, muito obrigado aí pela dica, certo? Eu peguei dele para continuar passando os meus conteúdos para que a gente não fique tão prejudicado com essas paralisações que nós estamos enfrentando no momento, certo? Porque são muitos assuntos que a gente vê, que a gente assiste apenas uma aula, então é uma maneira assim de eu conseguir continuar com o livro para não ficar só preenchendo a agenda, vejam tal coisa, respondam tal coisa. Então, é uma maneira de eu continuar com as aulas, certo? Para que a gente não fique tão prejudicado, tá certo? Então, desde já, perdoe-me o meu amadorismo, certo? Aqui tudo no improviso. Estou aqui no meu quarto mesmo, tentando passar para vocês esse conteúdo da melhor forma possível, tá bom, gente? Que, portanto, eu peço mais uma vez desculpa pelo meu amadorismo, tá certo? Mas vamos lá, gente. Seguindo o conteúdo, seguindo o nosso livro didático, hoje a gente, quer dizer, era para a gente iniciar depois da V2 de vocês, né? Iremos iniciar, estou até com o livro aqui, ó, capítulo 5, pluralidade de linguagens, ou seja, nesse conteúdo aqui, nesse capítulo 5, ele vai falar sobre dadaísmo, ele vai falar sobre surrealismo. Lembrando que, né, nesse segundo ano, no segundo ano aqui do ensino médio, nós vamos estudar arte contemporânea, certo? Não vamos estudar aquilo que a gente viu no passado, como, por exemplo, a gente não vai estudar aquela questão de cultura greco-romana, a gente vai estudar pré-história, não, renascimento, não, vamos ver muito de arte contemporânea, certo? E só para abrir um parêntese, certo? Como eu falei nas aulas anteriores, certo? As vanguardas europeias, elas surgiram ali na Europa, ali na época da Primeira Guerra Mundial, certo? Os artistas vanguardistas, e quando eu falo vanguardista, eu falo artistas vanguardistas e artistas academicistas. Artistas academicistas são aqueles artistas que têm como ideia você ter uma determinada formação, seguir um determinado padrão para poder fazer arte. Quando eu vejo a academia pelo ponto de vista da arte. E as vanguardas, e na verdade artistas vanguardistas são artistas que se desprendem dessas técnicas tradicionais, se desprendem dessas técnicas tradicionalistas, dessas técnicas realistas também, e você pode fazer arte da sua maneira, da sua forma, do jeito que você quiser, tá bom? Então, as vanguardas europeias, elas surgiram exatamente como uma forma do artista se desprender de todas as técnicas tradicionais e você ser mais livre para fazer sua arte da melhor forma possível. Então, as vanguardas europeias, elas surgiram como uma forma de você ser livre para fazer arte da sua maneira, sem se desprendendo das técnicas tradicionais. Lembrando, os artistas das vanguardas, eles não eram contra, eles sabiam da importância, mas eles queriam livre. Ora, se a gente pensar arte pelo ponto de vista da liberdade, todo artista é livre para fazer arte da sua maneira. E os artistas da vanguarda, principalmente naquela época, eles pensavam dessa forma. Poxa, eu tenho uma técnica, eu tenho um traço, eu vou fazer da minha maneira, mas eu quero mais. Eu quero aquilo que é livre, eu quero fazer arte da minha forma, eu quero fazer arte do meu jeito. Então, eu quero ser livre de como eu quero. Então, as vanguardas veio exatamente por essa perspectiva. É por isso que é chamado de vanguarda, aquilo que está à frente. Não tem vanguarda, retaguarda. Vanguarda é aquele que está à frente, já que eles achavam que retaguarda, os artistas vanguardistas retaguarda, ou seja, aquilo que é passado, a valorização do tradicional, a valorização da tridimensionalidade da obra, de altura, largura e profundidade. Os artistas queriam ser livres, queriam fazer arte da sua maneira, queriam mostrar do jeito que eles achassem que era o correto. Então, eles iam arte exatamente dessa forma, tá certo, gente? Os artistas da vanguarda. Então, vendo aqui nos capítulos anteriores, a gente estudou nas aulas passadas expressionismo. Depois me lembre se eu passei para vocês essas imagens do expressionismo, certo? Expressionismo,
estudamos cubismo, expressionismo, que foi, relembrando que vai ter como objetivo principal a questão de você, do ser, um movimento que o ser humano falava das angústias do ser humano, do mais cru, do mais asqueroso, do mais nojento possível. O expressionismo trabalhava dessa forma pelo ponto de vista humano. O cubismo já iria valorizar os traços geométricos, certo? E a gente vai hoje ver a questão do dadaísmo. Vamos ver o dadaísmo e vamos ver o surrealismo, que são dois movimentos que eles também foram de suma importância para o ponto de vista da arte, tá bom? Gente, vamos lá. O dadaísmo ele surgiu ali na Suíça, certo? Mas ele tinha como objetivo principal, pensando de uma forma objetiva da coisa, ele tinha como objetivo principal ser contra, não era contra, mas era a ideia da não arte, a negação da arte. Tudo aquilo que eu via, que eu não poderia aproveitar nada com arte, eu transformaria aquilo em arte para ser a não arte. O dadaísmo é exatamente dessa forma. Marcel Duchamp, por exemplo, ele fez exatamente disso. Ele pegava objetos que era ditos que esses objetos foram feitos não por uma concepção de arte e que, portanto, Duchamp pegou esses objetos, ressignificou, adaptou, apropriou, disse que aquilo era arte, mas para ser a não arte, é a negação da arte. Então, o dadaísmo ele vai trabalhar exatamente dessa forma. E por que dadaísmo? Porque dada é como diz um livro, ninguém sabe. Dada porque é uma palavra fácil, que pega e que não se esquece. O livro de vocês vai falar aqui, deixa eu ver se eu acho. Ó, a própria palavra dada, certo? Não tem outro significado senão a própria falta de significado. Não tem um significado, certo? Mas os artistas, eles eram justamente essa falta de significado, esse vazio que poderia ser preenchido para ser uma forma de arte. Entendeu? Então, o dadaísmo iria exatamente nessa perspectiva. Aí aqui no livro vai falar, ó, ao fazer essa ilusão, os dadaístas queriam demonstrar que eram crianças novamente e que não estavam preocupados com a arte da maneira polida que era assim, ou como os europeus faziam, ou como os renascentistas faziam, como os gregos romanos faziam. Não era para seguir o traço tradicional da obra, eu era para fazer livro daquela maneira. Uma informação que eu esqueci de falar para vocês, que eu disse na nossa última aula. Vale salientar que todo movimento artístico, eu costumo dizer isso principalmente, que todo movimento artístico ele vai estar baseado em contexto histórico. E por que as vanguardas passaram a existir? Exatamente o contexto histórico. O que é o contexto histórico? Início do século XX, Primeira Guerra Mundial. Os artistas estavam cansados com aquele horror da guerra. Eles queriam falar da guerra, eles queriam falar dos problemas, eles queriam falar de tudo aquilo que estavam atravessando aquele continente europeu. Como agora. Quantos movimentos artísticos não estão sendo criados com base no problema que nós estamos enfrentando? Nem que seja numa pintura. Muitos. Naquela época não era diferente. Naquela época era a mesma coisa. Os artistas queriam mostrar algo diferente. Eles queriam falar da realidade, mas de uma maneira diferente. E se desprender das técnicas passadas, das técnicas anteriores. Que por mais que eles soubessem que eram importantes, mas eles queriam algo diferente. E no caso do dadaísmo, era a questão da não arte. Eu poderia, pronto, isso aqui. Poderia pegar exatamente isso aqui, se isso aqui tivesse quebrado, como for, e transformar isso como arte. Esse controlezinho aqui, a princípio, a ideia não era que seja um objeto artístico, mas eu posso transformar isso como arte. É a mesma coisa se eu pegar, por exemplo, esse controle. Quem projetou esse controle não pensou isso aqui como forma de arte, acredito eu. No entanto, eu posso transformar isso em arte para ser ou não arte. Então, o dadaísmo, gente, ele passou -se a criar exatamente por essa perspectiva, por essa conjuntura, por essa filosofia, certo? E eles vão dizer aqui, ó, usando como característica principal a ruptura como as formas de artes tradicionais, os dadaístas apresentaram ao público obras com características pessimistas e irônicas, utilizando objetos comuns do cotidiano, renomeados como arte, que são apresentados de uma nova forma de dentro de um contexto artístico.
quando a gente vê essa obra, por exemplo, aqui do dadaísmo, o Duchamp, você pode ver que o Duchamp ele estudou toda a técnica do Da Vinci. Ele estudou toda a obra tradicional realista. Ele estudou a perspectiva do Da Vinci, ele estudou a profundidade, ele estudou a perspectiva, ele estudou a simetria, o equilíbrio. Você pode perceber que ele vai estudar exatamente toda a perspectiva do Da Vinci. Toda. Ele vai estudar a tridimensionalidade do Da Vinci, altura, largura e profundidade. Ó. Se eu pensar aqui, ó, altura, largura e a própria questão da profundidade, o que está atrás dela. Então, ele estudou toda a técnica do Da Vinci. Mas o que foi que ele acrescentou para se tornar diferente do Da Vinci único? Não vai mais. A questão, ó, o próprio bigode. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui, ó, é um bigode. Entendeu? Isso aqui é um bigode. Aquilo para a época, nossa, os academicistas, eu vou me lembrar de falar essa palavra. Os parnasianos, por exemplo, eles, certo, ó, olha só, eles achavam isso uma afronta. Como é que um cara que faz um negócio totalmente tradicional, totalmente realista, bota um bigode? Isso era uma afronta para o Da Vinci, para os parnasianos, entendeu? Ou para os academicistas. Mas nesse caso aqui, o Duchamp queria chocar. Então, a gente pode pensar o dadaísmo pelo ponto de vista de chocar. O dadaísmo pelo ponto de vista da ideia principal de chocar o público. É quando eu vejo essa outra obra aqui. Cadê, gente? Quando eu vejo aqui, ó. Pra que, gente, isso? Como é que eu vou pegar um mictório e transformar isso como arte? As pessoas já achavam o Duchamp maluco. Então, era para isso que o dadaísmo servia. Era exatamente para isso, para as pessoas olharem e ficarem, poxa, o que é isso? Então, o dadaísmo ele vai exatamente por essa perspectiva. Mas, caraca, sério? Vocês conseguem compreender, gente, o quanto que o dadaísmo chocava? Se para hoje em dia, muitas performances que a gente vê, muitos a gente chocava, sabendo que temos acesso à tecnologia, acesso à internet, acesso a uma porção de coisas, imagine com isso aqui. Vende isso aqui, por exemplo. Então, era exatamente para isso que o dadaísmo servia, para chocar. Botar um mictório para dizer que era arte, para se tornar não arte. Entendeu? E ele vai falar aqui sobre o Duchamp. Marcel Duchamp, um dos ícones do movimento, realizou uma das transgressões mais notáveis ao pintar o bigode em uma cópia da Mona Lisa. Ainda nessa linha, orgulhosamente, exibiu sua escultura intitulada A Fonte, que é o nome que se dá a essa obra. Isso, gente, para a questão de arte, que sempre foi vista como uma forma contemplativa, que sempre foi vista como uma forma bonita, bela, se expressar, ver isso é uma afronta, é uma quebra de paradigma muito forte. E naquela época era exatamente dessa maneira, gente. Lembra o contexto histórico? Primeira Guerra Mundial. Os artistas estavam cansados, saturados daquilo. Pô, eu sou liberto para fazer arte da minha maneira. Como é que eu vou fazer? O maior exemplo é isso aí. Vocês podem ver isso aí e ver isso como arte. Então, o dadaísmo ele vai por essa perspectiva. Ele vai por essa perspectiva. Quando eu olho um ferro de passar roupa com os pregos, para que isso? Ferro de passar. 1921, o nome da obra. Ferro de passar, o ano 1921. Mas era exatamente isso que o dadaísmo procurava ou buscava trabalhar. Era nessa perspectiva. A ideia de você pegar um objeto que ele foi projetado não para fins artísticos e eu vou transformar aquilo em forma de arte, mas se desprender das técnicas tradicionais. Eu vou adaptar o objeto, eu vou adaptar a obra, eu vou ressignificar, eu vou apropriar e vai ser arte. E nesse caso do dadaísmo foi exatamente por essa perspectiva, foi exatamente por essa forma. O dadaísmo ele foi sobretudo por essa maneira, certo? Então, quando vocês estiverem estudando em casa, tentem perceber um pouco isso, pegar um aro de bicicleta e dizer que isso é arte.
Isso é dadaísmo. Então você vai ver muito você vai ver no dadaísmo muito essa questão das próprias, você vai ver muitas esculturas. Você vê muitas esculturas, porque para Duchamp isso era uma escultura. Ah, mas escultura não é aquilo que os greco-romanos faziam, não é aquilo que os renascentistas faziam, tipo a Pietà do Michelangelo ou Davi, por exemplo. Aquilo ali era uma perspectiva tridimensional. Para Duchamp, isso também é uma escultura. Ele fazia exatamente dessa forma, ele fazia exatamente dessa maneira. Isso é escultura. Então, era exatamente desse jeito que era feito as obras do dadaísmo, certo, gente? E ainda no nosso capítulo 5, ainda tem a questão do próprio surrealismo. O surrealismo, olha só. Por que surrealismo? Perceba, quando a gente fala em surrealismo, temos que perceber, sobretudo, deixa eu colocar outra imagem aqui, temos que perceber, sobretudo, que por que surreal? Que um dos grandes precursores do surrealismo foi o próprio Salvador Dalí. O surrealismo ele passou a existir como uma forma se eu pensar enquanto pintura, desenho, eu sou liberto para falar de sonhos. Eu quero fazer essa junção de sonhos com realidade. É como eu falo em sala de aula, quem nunca sonhou com a vaca voando, você voando, com o animal voando? Isso é surreal, porque é impossível de acontecer, não é real. E o surrealismo, ele dava essa capacidade para você falar de sonhos. Ah, seria como uma forma também de se desprender ou sonhar com o que estava acontecendo na Primeira Guerra? Pode ser, nunca se sabe. Essa obra aqui, por exemplo, do Dalí, chamado A Tentação de Santo Antônio, olha só, um monte de animal voando, que dá a entender que vem do céu, e tem esse senhor aqui, ó, que botou a cruz, ó, contra. Show, sai pra lá, entendeu? Olha só isso aqui, que bacana. Isso aqui, na verdade, é uma obra surrealista. A gente sabe que jamais a gente vai ver, pelo menos se pensar pelo ponto de vista real, eu acho que eu nunca vou ver um elefante voando. Então, o surrealismo ele vai trabalhar exatamente nessa perspectiva, a ideia de sonhos. Salvador Dalí ele foi estudar a teoria dos sonhos de Freud, ele foi estudar a psicanálise de Freud, ele foi estudar o que é que Freud queria dizer sobre os sonhos, ele transferiu essa filosofia, esse estilo de Freud e colocou nas suas pinturas. Portanto, o surrealismo ele vai estar muito atrelado à própria psicanálise do Freud, pensando pelo ponto de vista da ideia do sonho. Aqui, na verdade, é uma questão clara a ser dita, certo? Então, como diz aqui, ó, ele também tem uma influência direta do dadaísmo. Ó, o movimento representou uma reação contra o que seus membros viam como uma destruição causada pelo racionalismo, que é aquela corrente filosófica e tal, que tinha guiado a cultura e a política europeia no passado e que culminou os horrores da Primeira Guerra Mundial. O movimento seria um meio de reunir reinos conscientes e inconscientes de forma tão completa que o mundo de sonho e da fantasia seria incorporado ao mundo racional cotidiano em uma realidade absoluta, a surrealidade. Ou seja, quando eu vou pegar o real, o surreal, juntar para se tornar uma única forma. Os surrealistas, os artistas surrealistas trabalham nessa perspectiva. Inclusive, a Frida Kahlo, se a gente pensar, porque eu não peguei aqui, deixa eu pegar aqui uma obra da Frida Kahlo. Ela, por exemplo, as obras da Frida, se a gente pensar enquanto obras, seriam surreais. Mas ela detestava chegar a dizer esse rótulo que era surreal, exatamente porque ela não gostava de falar de sonhos. Ela gostava de falar da sua dor. Olha só. Mas ó, por que surreal? Porque ó, tem o rosto dela aqui nessa imagem, você pode perceber, ó, metade cavalo, uma coisa mais antropomórfica da coisa, ó, e vocês podem perceber as flechas, que é a dor que ela passou. Porque Frida Kahlo, quem acompanha a história dela, sabe que ela foi uma mulher que sofreu muito. Entendeu? Mas isso aqui, para alguns artistas, isso aqui é totalmente surreal. Isso aqui é totalmente surreal. Vocês podem perceber. Não, isso aqui é um retrato dela. Mas isso aqui, por exemplo, é surrealismo. Entendeu? Então, é para mostrar para vocês o quanto que
essa questão do seu realismo, você era livre para falar disso da sua maneira. Embora que a Frida Kahlo não quisesse seguir esse rótulo, mas pensando enquanto traço, ela era uma artista surrealista, com certeza, entendeu? Então, aqui nessa obra, vai falar um pouco sobre isso. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Essa daqui, gente, do Salvador Dalí, que ele pega a trompa e coloca um trompete, um negócio de música. Isso é surreal. E aqui vai dizer também, ó, as principais conquistas do movimento encontram-se no campo da pintura e da escultura. A pintura surrealista foi influenciada não só pelo dadaísmo, mas também pelas imagens fantásticas e grotescas de pintores anteriores, como Francisco Goya. O surrealismo buscava retratar aquilo que está além da realidade, aquilo que está acima do real. Entendeu? Aqui poderia ser como uma forma de fantasiar, fugir da realidade, já que o próprio Nietzsche dizia: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Possa ser que os artistas surrealistas puderam usar isso como uma forma de fugir da realidade que estavam cercando naquela época, que era a própria questão da Primeira Guerra Mundial. O Nietzsche dizia: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, possa ser que seja, por que não? Porque se sabe, entendeu? Então, isso aqui eram na verdade, como é que eu posso dizer? Traços surrealistas. Porque vai estar aquilo acima do sonho. A persistência da memória do Salvador Dalí, de 1931. Olha só que bacana, que leitura a gente pode fazer quando a gente vê essa obra aqui, gente. Olha só a interpretação. A persistência da memória, olha só. E aqui a gente parece que é um animal morto, ó, tudo se derretendo, a gente pode ver uma questão de clima, a gente pode ver a questão de tempo, que o tempo está morto, a gente pode ter tanta interpretação. Eu não gosto de falar a minha interpretação, porque eu gosto que vocês vejam da sua maneira. Porque nas vanguardas era muito possível você interpretar da sua maneira, como até hoje. As artes contemporâneas, elas existem para falar da sua maneira. E nessa época não é diferente. Mas olha só que interessante isso, gente. Olha só isso. Do Salvador Dalí. É uma das obras mais conhecidas do surrealismo. Uma das mais conhecidas, certo? E o surrealismo, ele também ficou ele ficou também conhecido na própria literatura, mas deixa que o professor Alípio fala isso de uma forma mais consistente, tá certo, gente? Então, só para mostrar para vocês um pouco do quanto, ó, olha só isso aqui, gente. Que lindo isso. Olha só que bacana. Isso é totalmente surreal. Surrealismo, aquilo que está acima da compreensão humana de uma forma objetiva, aquilo que está acima do pensamento objetivo humano, aquilo que é simbólico, subjetivo, que está acima do racional, que está acima do positivismo, que está acima do parnasianismo. Agora falei certo, do parnasianismo, ou seja, está acima de tudo isso. Para os artistas surrealistas, por exemplo, que fazem parte da vanguarda, junto com os outros movimentos que eu falei, tinham como ideia você ter essa liberdade, e no surrealismo não era diferente, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que quando vocês estejam escutando, lendo esse conteúdo, certo? Vocês tenham um pouco de compreensão acerca do surrealismo e do dadaísmo, que fazem parte das vanguardas, que é aqui na Unidade Centro, tá certo, gente? Galera, então é isso. Qualquer dúvida, manda um direct ou deixa um recado aí no próprio YouTube mesmo, que a gente vai falar, tá bom? Então, um bom final de semana e até a próxima.